Olá, galera, tudo bem? Vamos a uma aula sobre notação científica, que é muito pedido nos Enems, tanto em física como em matemática. Vamos lá. Quando um número está em notação científica? Quando está na seguinte forma: um número decimal entre 1 e 10, maior ou igual a 1 e menor que 10, vezes uma potência de 10. Veja aqui no esquema. Ele estará em notação científica quando está entre 1 e 10. Olha, pode ser 1, mas não pode ser 10, está menor aqui. E aqui está, maior ou igual. Vezes uma potência de 10, que é um 10 elevado a n. Muito bem. Vamos a alguns exemplos de números que estão em notação científica. 1,0 vezes 10 ao quadrado. Veja, é um número entre 1 e 10, podendo ser 1, né? 1,0 vezes uma potência de 10. Potência de 10 é 10 elevado a qualquer número. Pode ser positivo ou negativo. 5,23 vezes 10 elevado a menos 3. Veja, esse número está entre 1 e 10, vezes uma potência de 10. Então, está em notação científica. 4,1243 vezes 10 à quinta. Esse número é um número entre 1 e 10, vezes 10 elevado à quinta, que é uma potência de 10, tá? Então, todos estão em notação científica. Bom, agora vem o exercício. Como converter um número que não está em notação científica para a notação científica? Primeiro, deslocar a vírgula até obter um número entre 1 e 10. Segundo, para compensar, somar ou subtrair o número de casas deslocadas no expoente da potência de 10. Compensar significa fazer o contrário. Vamos ver exemplos disso. Exemplos. Converter para a notação científica os seguintes números. A. 0,002 vezes 10 ao quadrado. Veja, esse número não está em notação científica. Por quê? Porque esse aqui não é um número entre 1 e 10. É menor que 1. Então, nós vamos converter para a notação científica. Qual é a regra? Nós vamos deslocar a vírgula aqui no decimal até obter um número entre 1 e 10. Então, nós vamos deslocar para frente, certo? Que é o 2,0. Quando eu paro aqui a vírgula, eu obtenho um número entre 1 e 10. Muito bem, aí eu andei quantas casas? 1, 2, 3, obtendo 2,0. Aumentou 3 casas, porque de 0,002 para 2 o número aumentou. Se aumentou, eu tenho que compensar. O que é compensar? É fazer o contrário. Se eu aumentei, aqui eu diminuo no expoente. O expoente do 10 era 2, então eu diminuo 3, que foram as casas que eu andei para frente. Aqui eu diminuo. Diminui no expoente. Então, ficou 2,0, 2 menos 3, menos 1. Então, esse número em notação científica é 2,0 vezes 10 a menos 1. Vamos ao próximo exemplo. 452 vezes 10 elevado a menos 2. Está em notação científica? Não. Por quê? Porque esse número não está entre 1 e 10. Então, eu vou deslocar a vírgula, que está aqui, né, no final, o número inteiro, até obter o número entre 1 e 10. Veja, se eu deslocar aqui, 45,2 não está entre 1 e 10. Se eu parar aqui, aí sim, né, vai estar um número entre 1 e 10. Desloquei. Aqui aumentou o número ou diminuiu? 4,52 diminuiu o número, é menor que 452, né? Então, diminuiu. Quantas casas? Eu andei 2 casas. 2 casas. Para compensar, o que eu faço? Somar ou aumentar no expoente. Quanto? 2. Muito bem. Aqui era menos 2, então eu somo 2 para compensar. Menos 2 mais 2 deu 0. Você pode deixar assim, tá? 10 elevado a 0 é 1, né? E em notação científica tá correto, ou simplesmente o 4,52 sozinho nesse caso. Vamos ao C. Esse número está entre 1 e 10? Primeira coisa, antes de começar. Não tem potência de 10, então eu vou colocar aqui uma potência de 10, que é o 10 elevado a 0, que é 1, né? Porque isso vezes 1 não altera o número. Por que eu fiz isso? Para deixar na forma de notação científica.
Mas agora, então, eu vou deslocar a vírgula de modo a obter um número entre 1 e 10. Então, eu vou deslocar duas para frente, concorda? Porque 5,0. Bom, eu aumentei de duas casas. O número 5 é maior. Aumentou duas casas. Para compensar, subtrair no expoente. Quantas casas? Duas. Subtrair no expoente do 10. Então, era 0 menos 2. E aí ficou quanto? 5,0 vezes 10, 0 menos 2, menos 2. Dando para enxergar aí? Então, esse número de notação científica é 5,0 vezes 10 a menos 2. Vamos ao D, é muito importante isso aqui. Aqui nós também não tem nenhuma potência de 10, então eu vou colocar 10 elevado a 0, que é 1, não altera. E aí, então, eu vou andar 2 para trás, né? Diminuiu o número, diminuiu duas casas. Então, ficou 9,454. Para compensar, somar 2 no expoente, 0 mais 2. Então, ficou 9,4, vou colocar as 4, vezes 10 ao quadrado. Tá um pouquinho apertadinho aí. Vou fazer aqui embaixo. Vamos ver o E. O E. Para obter o número entre 1 e 10, eu vou ter que parar a vírgula aqui, né? Então, eu vou andar, conta os espaços. 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, aumentar 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Opa. 4,0. Né? E para compensar, se eu aumentei, subtrair, sempre ao contrário, tá? Subtrair 5 no expoente. Então, era 7 menos 5, então deu 4,0 vezes 10 ao quadrado. E para terminar aqui, temos 9 milhões vezes 10 a menos 8. Bom, a vírgula no número inteiro está no final, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho que parar aqui, né? Que é o 9,0, o número entre 1 e 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 casas, eu diminui o número, diminuiu 5. Para compensar, somar 6 no expoente do 10. Então, ficou menos 8 mais 6. Então, é 9,0 vezes 10, menos 8 mais 6, menos 2. Tá certo? Então, eu espero que com essas explicações vocês consigam fazer os exercícios que envolvam notação científica. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até o próximo vídeo.